Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A história da Igreja Católica. A Idade Contemporânea. Vamos ao vídeo de hoje. 30 anos e 20 séculos. Pois é, a gente acompanha no livro do Cristianismo, 2000 anos de caminhada. E a gente vai da página 183 a 185. Irmãos e irmãs, vamos assistir esse vídeo com bastante amor e atenção às coisas de Deus. Vamos ao vídeo de hoje. Irmãos e irmãs, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, a Palavra de Vida. Que bom que você está assistindo esse vídeo. E aí, está gostando dos vídeos da história da Igreja na Idade Contemporânea? Então, se você está, caso você não assistiu os outros vídeos, convido você a procurar lá na nossa playlist do nosso canal, né? História da Igreja Católica na Idade Contemporânea, tá bom? Aí você vai ver os outros vídeos, tá bom? Então, irmãos e irmãs, o vídeo de hoje vai falar, né, desse livro nosso, o Cristianismo 2000 anos, né? E o tema vai ser 30 anos e 20 séculos. O título do livro está assim, 30 anos e 20 séculos, né? Então, aí para a gente poder entender o que é isso. Mas antes da gente entrar nessa parte, vamos fazer uma pequena recordação do vídeo passado, que foi do livro do Catequista, né? E o último tema desse livro, falando da história da igreja, foi a igreja na América Latina. Então a gente viu que depois do Vaticano II, os bispos formaram reuniões na América Latina chamado de conferências latino-americanas, né? Então teve muitas conferências, né? Conselho Episcopal Latino-Americano. Então, e nessas reuniões dos bispos aconteciam em vários lugares diferentes da América Latina. Aí teve a primeira no Rio de Janeiro, quando foi formado, né, em 1955. Depois em Medellín, em 1968. Depois em 1979 em Puebla, no México. Santo Domingo, na República Dominicana, em 1992, né? E assim por diante. E o livro também nos lembrou que em 1952 foi criada a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a nossa CNBB, né? Então, irmãos e irmãs, a Igreja Católica, né, ficou do lado dos pobres e dos jovens em Puebla, no México. Então a Igreja Católica fez sua opção pelos pobres e jovens, né? Então, por isso que a Igreja sempre fala das questões sociais, né? Isso tudo é fruto do Espírito Santo e também é fruto do Concílio Vaticano II, né? Uma igreja aberta em diálogo com a sociedade, com os problemas da sociedade, né? Buscando soluções. Então, irmãos e irmãs, agora falando do tema de hoje, né? Aí a gente já passando para esse livro aqui do Cristianismo 2000 anos, né? Na página 183, tem um título assim, 30 anos e 20 séculos. Desde o encerramento do Concílio Vaticano II, a 8 de dezembro de 1965, passaram-se 30 anos, né? Desde 1965 a 1995, vamos colocar assim, 30 anos, né?
Para muitos, principalmente da nova geração, já parecem séculos. O mundo anda tão depressa. Para outros, especialmente os mais velhos, esses 30 anos foram de angústia. Lhes parecia estar em crise até a religião. Tudo muda, tudo passa. Outros ainda procuram resistir. As novidades são modas passageiras. O ser humano, no fundo, permanece sempre o mesmo. A fé e a tradição podem ser esquecidas por um tempo, mas não vencidas. No fim, elas sempre triunfam. Quem tem razão? Onde realmente estamos? Para onde vamos? São perguntas nas quais podemos responder com segurança, se não ficarmos nas impressões imediatas e superficiais. Temos que comparar os acontecimentos de hoje com um período mais longo da história. Temos que considerar, diriam os historiadores, não um curto prazo, mas longo prazo. Não apenas 30 anos, mas 20 séculos de cristianismo. Nossa religião tem 20 séculos de idade, né, de história. O que tentamos dizer neste livro, Cristianismo, 2000 anos de caminhada, que termina com um olhar à história recente da Igreja Católica e o seu futuro. Então, irmãos e irmãs, assim, trocando em miúdos, depois que houve o Concílio Vaticano II, foi difícil o povo da Igreja aceitar as mudanças que aconteceram. Entendeu? Por isso que o livro começa falando dessas dúvidas, dessas perguntas, porque não foi fácil aceitar as mudanças. O povo que está acostumado com a missa em latim, por exemplo, já estranhou. Tiveram bispos que não aceitaram mesmo o Concílio Vaticano II, se separaram da Igreja, da comunhão da Igreja de Roma. O exemplo, por exemplo, um cardeal francês chamado Lefebvre, ele não aceitou o Concílio Vaticano II e separou, né, a diocese dele do resto da Igreja Católica Romana, e continuou lá no Antigo. Teve um bispo brasileiro que também não aceitou a mudança do Vaticano II e fundou a Igreja Católica Brasileira, né? Sendo que os sacramentos dessa Igreja Católica separada aí no Brasil não são aceitos, não são válidos para a Igreja Católica Romana, que é a nossa igreja. Entendeu? Então, assim, tiveram muitos outros padres, né? Esse grupo, assim, que não aceita as renovações do Vaticano II, são chamados de tradicionalistas, né? São católicos tradicionalistas. Mas não estando em comunhão com o sucessor de São Pedro, não está em comunhão com Cristo. Pelo menos pela tradição católica é assim. Entendeu? Vamos continuar o livro. A crise é um parto. Aí o livro vem dizer isso na página 184. O Concílio Vaticano II suscitou inicialmente um grande entusiasmo. Logo depois veio uma grande decepção. Por quê? Quem conhece bem a história da Igreja recorda com a observação feita há mais de 100 anos pelo grande teólogo e cardeal John Henry Newman. Após um concílio ecumênico, é raro que não venha uma crise. Carta de 1870. Então, sempre que tem um concílio, existe a crise, existe a divisão, né? Aqueles que aceitam o concílio e aqueles que não aceitam. Isso sempre aconteceu. Pelo entusiasmo do concílio e pela ignorância da história, os católicos tinham esquecido que depois de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico, 325 depois de Cristo, bom, a maioria dos livros consideram o concílio de Nicéia como o primeiro, né? Mas se a gente considerar o Ato dos Apóstolos, o primeiro concílio da igreja foi aquele concílio de Jerusalém, onde estava Pedro, os apóstolos, São Paulo, Barnabé, entendeu? Mas, para a maioria dos autores dos livros católicos, o primeiro é o concílio de Nicéia, né? 325 depois de Cristo.
vieram 50 anos de lutas internas, está vendo? Éfeso e Calcedônia, século V, trouxeram divisões que duram até hoje. Então, o Concílio de Trento não foi aplicado antes de 50 anos mais tarde. Interessante, né? Na maioria dos países católicos, até o Vaticano I encontrou alguma dificuldade para ser aceito. Tá vendo? O povo nunca aceita mudanças, né? Mas isso é culpa da gente, tá? Não é do Espírito Santo, não é da igreja, não. Isso é culpa da gente que não aceita a novidade. Vamos lá. Juntamente porque esses concílios foram até o fundo dos problemas, provocaram impacto e provocaram resistências. Se estivessem posto panos quentes, não teriam provocado crises. Mas a crise é boa ou ruim? É necessária ou indispensável? À luz da história, as crises, por mais dolorosas que sejam, parecem benéficas. Elas são como parto, são passageiras pura para uma etapa nova da vida. Exigem que se abandone a situação anterior em que estavam acomodadas e tranquilos para enfrentar outra situação desconhecida, um mundo mais amplo e perigoso. Mas parto e crise são a condição para que nasça e cresça de novo. A crise do pós-concílio, que está falando do Concílio Vaticano II, né? Tomou a muitos de surpresa, porque considerava a igreja completa e imutável. Na cabeça deles, né, da maioria, né, achava que a igreja não precisava mudar, que estava tudo bom, né, mas não estava. Nem desejavam que ela pudesse, imaginavam, né, que elas pudessem renascer e renovar-se. Aí tem outro título aqui, Novos Sinais dos Tempos. Nós sabemos que não é assim. A igreja constitui uma realidade viva que se renova incessantemente. Toda a história o mostra. O Concílio Vaticano II estendeu e fez dessa percepção o ponto de partida do seu programa. Exortou os católicos e todos os cristãos a prestar atenção nos sinais dos tempos, como já queria Jesus no Evangelho, né? Várias em Mateus, em Lucas, né? Ele vem lembrar isso. Desde o concílio, o mundo acelerou a sua mudança de novos sinais dos tempos. Estão aparecendo. Também o Sínodo dos Bispos, de dezembro de 1985, o constatou. Chegou a dizer que os problemas e angústias de hoje são maiores. Cresce em toda parte a fome, a opressão, a injustiça, a guerra, os sofrimentos, o terrorismo e outras formas de violência de todo tipo. Isso já foi comentado no vídeo passado, lembra? Quando falou a respeito da igreja na América Latina. Então, o livro do catequista fala a mesma coisa. E são problemas também atuais do nosso tempo, do século XXI, né? Mas temos que enfrentar tudo isso com a ajuda de Deus, né? Com muita fé e perseverança. Vamos lá. Não faltaram também sinais de esperança, entre eles dois grandes apóstolos que Deus pôs à frente da sua igreja. Deste período conturbado, os papas Paulo VI e João Paulo II, que a gente vai ver nos próximos vídeos, tá bom, gente? Muito obrigado você ter assistido esse vídeo até o final. E não é fácil não, depois que houve o Concílio Vaticano II, houve muita gente que abandonou a igreja, achou que está tudo errado, né? Hoje em dia, no século XXI, tem uma turma que gosta daquela missa em latim, né? Então, uma vez eu encontrei um jovem que eu fiquei admirado. Ele não gostava do Vaticano II. Eu ficava admirado em um jovem de 20 anos falar desse jeito. E eu que sou mais velho,
tem idade para ser pai dele e aceita a renovação, né? Pois é. Mas é assim mesmo, gente. Cada um tem sua opinião, né? E a gente procura respeitar. Porém, se a gente considera que o Espírito Santo está sempre atuando na igreja, então a gente tem que entender que o Vaticano II é fruto do Espírito Santo. Amém? Amém. Obrigado por você ter visto esse vídeo até o final e até o próximo vídeo, que vamos falar de quê? Vamos ver aqui na lista. Vamos falar de Paulo VI e o Papa João Paulo I. Tá bom, gente? Então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.